Primeiro, o que você falou é uma crença, sim, né? Embutir algo na cabeça das pessoas, e isso é um drama, né? E tudo que gera emoção vira raiz no cérebro. E mais do que isso, né? É um médico que me falou, às vezes é um médico da família que diz para eu não fazer. Bom, a primeira coisa é quebrando isso na cabeça dele, que ele não pode fazer, né? Como? A informação. Senta aqui que eu vou te explicar o porquê você deve fazer isso. Existem 5 mecanismos básicos de sobrevivência do corpo. 5. Eu já explico isso para ele. Vamos ver se os 5 estão dentro do que a gente chama de saúde. Primeiro, o senhor respira bem? Não. O senhor dorme bem? Não. O senhor pratica reprodução, ato sexual? Não. Não e não. Então, calma aí. Tudo que você me fala aqui, nada funciona bem. E tudo que deveria estar fazendo, pondo em prática, foi parado a partir de tal informação. Ó, primeiro, o movimento, que é um dos 5. Ah, eu estou com dor. É um dos 5 fatores que eu analiso. Um dos. Então, aqui, se aqui tem uma crença, tem que buscar onde está essa crença. E muitas vezes essa crença vem de quem te encaminhou, ou do profissional que ele passou. Né? Faz repouso, que a dor vai passar. Isso está todo mundo já sabendo que não vai passar, não vai melhorar. Mas as crenças vão sendo embutidas por quê? Por questões muito culturais. Então, os próprios médicos estão mudando um pouco, Bruno. Pelo menos até no SUS a gente já está observando. Os encaminhamentos mais precoces estão acontecendo. Muitas vezes não. Tem casos cirúrgicos, que fez cirurgia, ficou um mês, uma síndrome do carpo, para vir fazer fisioterapia. Isso a gente via direto, perdia cirurgia. Não é nem dor, pós-cirúrgico. Imagina a dor. Então isso está mudando, a gente está percebendo, mas isso tem que vir de quem? Do próprio profissional. Se ele também carrega essas crenças, impossível. Como a gente quebra isso? Informação. E ele entende quando você desenha para ele ou explica, né? Olha como você está num processo de paralisação. Tudo está paralisando, não é só o seu movimento. O movimento é uma das coisas que te trouxe até a mim, que sou fisioterapeuta. Mas o seu estômago já está parando. O seu sono já não é o mesmo. O seu ato sexual já está paralisado. A sua vida está paralisada. Então tem que pôr em movimento. Então, quando eu estou falando uma amplitude maior, o movimento aqui para nós, o Pablo, entendemos, é ir para a vida. E o que é ir para a vida? Ir para a vida é dizer assim para você: gratidão, meu pai, gratidão, minha mãe, que me deu a vida, e eu vou fazer algo bom com a minha vida. E uma delas é o movimento. Uma delas é o movimento. E que muitas vezes ele chegou ali paralisado e colocaram na cabeça dele que ele quer continuar ainda mais paralisado. E esse movimento é que vai melhorar o seu sono, que vai melhorar o seu estômago, que vai melhorar o seu sistema nervoso autonômico, que vai melhorar a sua respiração. Então, informação é o mais importante para quebrar a crença. Entender como ele age, comunicar para ele, fazer a empatia, o reporte, para ele acreditar, porque antes de você, meu amigo, tem pessoas que falaram isso para ele, que às vezes ele põe num pedestal. Então não é só simplesmente dizer, nossa, Dona Maria, é para movimentar, é para fazer o exercício. Não, Dona Maria, senta aqui. Eu entendo a sua dor, eu entendo tudo que a senhora está dizendo, mas a senhora pode me escutar um pouquinho nesse quesito, nesse? Consegue olhar para isso tudo? E o paciente entende, Bruno, do SUS, do convênio, do particular, ele consegue entender quando você explica para ele e dá atenção para ele. E posiciona, como a gente acabou com a lei de ajuda, ele veio pedir ajuda, sou o último a chegar no sistema dele agora, sou o último. Então, eu tenho que tomar cuidado para entrar, mas eu tenho que dar a informação que ele precisa escutar. Não de forma dramática, mas comunicando, informando. Informação. O que quebra a crença, na maioria das vezes, é a informação de qualidade. É você sentar com ele, dar atenção, explicar para ele em que fase ele chegou, por que ele chegou daquele jeito e que tem chance dele sair daquele jeito. E a chance dele sair é assim, assim, assim. Movimentando, fazendo os exercícios, se cuidando na alimentação, pegando aquela sua esposa e dar atenção para ela, porque na ordem ela veio antes que seus filhos de 20 anos que dão um trabalho. Então, ele buscando a posição dele, todas as coisas vão se organizando e ele consegue dar mais atenção porque ele antes não dava. E quebrar a crença é isso, é informação. Ah, Carmen, eu consigo quebrar a crença sem informação?
Sim, tem pessoas que fazem técnicas que atingem o subconsciente, muitas vezes contando história ou fazendo uma técnica de hipnose. Mas existem outras maneiras. Carmen, eu não quero me tornar um hipnoterapeuta. Eu quero continuar como fisioterapeuta. Comunicação, informação de qualidade. Vá buscar essa informação. Existe muito mais coisas que só o movimento, que só a parte física. O indivíduo, como o nome diz, ele é indivíduo próprio. Então, ele tem as questões básicas de sobrevivência ou paralisam ele, ou levam para a vida. A sua função é identificar onde paralisou e dar o caminho para que ele siga a vida novamente e consiga fazer o que ele veio fazer aqui, que é viver a vida o máximo possível em todas as áreas, e uma delas inclui o movimento, se mover, fazer exercício, fazer a fisioterapia. Uma delas. Eu concordo muito com o que Carlos trouxe aí. Uma coisa que eu acho importante aqui para a gente falar é assim, como a ciência da saúde, aonde ela coloca o foco, né? Historicamente, a gente sempre colocou o foco e continua colocando o foco sobre a doença e não sobre a saúde. Parece ser, inclusive, antagônico, mas é a grande realidade, né? O foco nosso da ciência da saúde, infelizmente, não é sobre a saúde, é sobre a doença, né? Aí, e eu não estou criticando, aí se faz a campanha contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata, mas não se faz a campanha para os fatores que podem prevenir isso daí, não se faz a campanha. Não, qual que é o mês do exercício físico? Qual que é o mês da alimentação saudável? Qual que é o mês qual que é a cor do sono saudável, né? De se expor ao sol. Então a gente cultiva e coloca o foco sobre a doença e não cultiva e coloca o foco sobre a saúde. Eu acho isso uma inversão total de valores. Um outro processo importante é que a gente coloca a culpa, né? E a culpa é sempre um sentimento inibitório, né? Que quando você se sente culpado, você se recolhe, você se inibe. Na hora que eu trago o paciente a possibilidade de ter um reparo daquilo lá, do que ele faz, então assim, ó, o senhor está diagnosticado com diabetes. O que a gente pode fazer para tratar o diabetes, para trabalhar com o diabetes? O exercício físico é fundamental, a alimentação é fundamental, mas o foco sempre é feito em cima da medicação, né? E aqui não estou tirando um processo importante também do medicamento, mas eu acho que tem outros fatores que estão aí orbitando também a saúde que não se fazem foco em cima disso daí. Então, acho que o fator mais importante para a gente, e tão importante, na verdade, tão importante quanto que Carmen trouxe para a gente aí, que é o movimento, é o foco. A gente sair do foco da doença e olhar para o foco da saúde. Eu acho que talvez isso seja um fator muito importante.